Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui na X e a pessoa falou que ela não aguentava mais, praticamente, fazer gestão de pessoas. E perguntou, né, como vocês estão vendo aqui, por que que fazer gestão de pessoas é tão difícil? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é de fato gestão de pessoas. Cada um fala uma coisa, né? E eu vou dizer a minha opinião como gestor e CEO dentro das empresas, que é o seguinte: a maior dificuldade de fazer a gestão das pessoas é fazê-las atingirem o melhor resultado possível dentro da soft skill, da hard skill, do comportamento, do talento de cada pessoa. Do ponto de vista empresarial, a gente poderia dizer que é fazer essa galera, né, o time, a desempenhar e bater as metas. Só que eu acredito que vai além disso, né? Como eu falei, eu acho que não só bater as metas, mas principalmente fazer as pessoas chegarem no seu ápice, né? Chegarem digamos assim, na sua, entre aspas, né, melhor versão. Mas enfim, por que fazer gestão de pessoas é difícil, né? Respondendo aí esse nosso demandante do canal da X. Simplesmente porque se trata de seres humanos. E é uma parada muito mais complexa do que você gerir um processo, por exemplo. Para começar, o primeiro ponto é que você não tem controle absoluto das pessoas. E essa, inclusive, é uma bandeira que eu levanto muito dentro das empresas, quando eu estou fazendo diagnóstico com o meu time, que é o seguinte: tem muito gestor tirano, né? Que quer mandar na vida das pessoas, quer fazer as pessoas fazerem aquilo a qualquer custo, querem fazer com que as pessoas abram mão da vida que elas têm lá fora para servir somente a empresa e o tempo todo, de segunda a segunda, 24 horas, eu levanto a bandeira dizendo que, cara, você não tem poder sobre a vida das pessoas. Você não tem controle, direito de ser um totalitário em cima das pessoas, porque você não é dono das pessoas. Então, para começar, quando a gente está falando de pessoas e gestão de pessoas, você não tem controle absoluto. As pessoas que trabalham ali, elas são seus funcionários, não os seus seres humanos. E a gente já começa por aí, seres humanos cujo você não tem controle absoluto deles, ok? Você precisa entender isso. E qual que é o maior desafio que eu vejo que a galera se perde no dia a dia na gestão das pessoas? Você precisa ser autêntico. Então, você não pode enrolar uma pessoa como você faz com um número no relatório, ou como você faz, às vezes, num processo que você desenha o processo, ele não está na capacidade plena dele, na eficiência máxima dele, mas ele está funcionando, ele está girando. Cara, com pessoas não tem. Se você é gestor, ou você é bom, ou você é aquilo, ou as pessoas não são bobas, elas vão perceber que você não é. Então você não tem como terceirizar, por exemplo, a sua responsabilidade de ser um bom vendedor antes de ser um gestor, ou de ser pelo menos um bom orientador para venda, da sua palavra, aquilo que você faz, diz, orienta, delega, dá resultado, da sua área ser boa, de você ter autoridade, você precisa ser aquilo, não tem como você terceirizar. E eu vejo muitos gestores, principalmente na nossa experiência aqui na X, que os caras estão numa rotina desenfreada, e acabam não percebendo que as pessoas percebem, cara. Então, quando ele fala uma coisa para um, fala uma coisa para outra, que acaba dando contraste, dando diferença nessa abordagem que ele tem com as pessoas, a galera vê que ele está enganando o fulano, que ele está enganando o Beltrano, por uma questão de conveniência, está tentando articular alguma coisa para o time não perceber. O pessoal enxerga isso. Então, você precisa ser autêntico quando você está fazendo gestão de pessoas, que tem todo dia as pessoas ali te vendo, ainda mais na rotina, aonde essa galera consegue te ver todo dia, ver o seu humor, sua variação de humor, né? Esse pessoal consegue enxergar o dia que você está bem, como você toma decisão, o dia que você está mal, como você toma decisão, consegue ver teus erros, né, diante dos clientes, diante dos teus superiores. E aí, cara, você acaba se expondo demais. Então, fazer gestão de pessoas é complexo por conta disso. Porque você não tem como você pagar, por exemplo, uma empresa a colocar em você o melhor setup de gestor na cabeça das pessoas. Não tem. Você precisa conquistar isso. Você é visto, você fica literalmente nu na frente das pessoas quando se trata de comportamento, de quem você é, do seu caráter.
isso fica evidenciado para as pessoas. E aí isso força você a ser autêntico e ser bom no que você faz todos os dias. E é por isso que é difícil. Aí você junta isso com o fato de que cada pessoa, pelo fato de ser ser humano, tem valores diferentes. Para uns a honestidade é importante, para outros nem tanto. E é por isso que as pessoas às vezes viram as costas para ti, apontam o dedo para o teu superior, falando de ti num feedback. Para cada pessoa, elas têm motivações diferentes para estar ali. Alguns querem estar ali de fato por propósito, outros simplesmente para querer crescer na carreira, outros porque é conveniente naquele momento e alguns porque não tinha outra opção. Então você tem que lidar com reações diferentes, de valores diferentes todo dia. E isso é complexo para você. As pessoas têm personalidades diferentes. Para um, se você falar de um jeito, ele reage de uma forma. Para outro, do mesmo jeito, vai reagir de outra forma, completamente diferente e às vezes até absurda. Essa galera tem expectativas diferentes, tem percepções de você diferente. Cada ser humano enxerga o mundo de fato como ele é por dentro, como ele tem o seu mundo interno, ele enxerga. Então, você tem 10 pessoas, as 10 às vezes vão enxergar você de forma diferente, elas vão ter reações diferentes, vão esbanjar reações diferentes para cima de você. Então, cara, fazer gestão de pessoas é complexo. É muito complexo. E não é uma tarefa fácil. Não tem como ser fácil. Mas ela não é impossível. Eu preciso que você entenda. Se você está com dificuldade, às vezes foi exposto diante do seu time, ou sente que o teu time não está te respeitando da forma que deveria, e você foi imposto aí, cara, tem como você melhorar, existem formas de você melhorar, a gente vai estar colocando, trazendo mais conteúdos específicos sobre isso aqui, inclusive se você tem alguma dúvida específica sobre esse assunto, aqui embaixo na descrição a gente vai estar deixando já o link para você solicitar essa dúvida, a gente vai estar fazendo uma aula te explicando especificamente essa dúvida, tá? É uma das ferramentas que a X fornece, né, que a gente fornece para o nosso público, é uma consultoria gratuita, não tem preço isso, então fica à vontade para colocar aqui, a ideia é te ajudar mesmo. Só que eu preciso que você entenda que fazer gestão de pessoas não é uma parada fácil. Para algumas pessoas vai ser naturalmente mais fácil do que para outras, sim, porque talvez elas tenham a vocação para lidar com isso. Porque gestor não se trata só de você ter autoridade para, mas também de você ter a vocação para. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de lidar com críticas. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer o time enxergar e ser influenciado por uma decisão. E para outras é completamente absurdo lidar com crítica, não dá, o mundo da pessoa desaba, porque ela se cobra demais. Ela não entende que às vezes a crítica que está vindo fala mais da outra pessoa do que dela mesma, e essa pessoa acaba, e esse gestor, essa gestora acaba ficando desmotivada, enfim, e acaba tendo às vezes uma crise de burnout, de ansiedade, né, por conta disso, não consegue dormir, tem a família afetada, né, relacionamento, filhos, etc. Então, naturalmente, para algumas pessoas, fazer gestão de gente é mais fácil do que para outras, e está tudo bem quanto a isso. Só que existe formas de fazer isso dar certo. Eu vou te explicar para mim o que, no meu ponto de vista, é a melhor forma de condução de gestão de pessoas, tá? Para a gente encerrar esse vídeo, ele era para ser curto, ele é uma resposta, mas eu vou te explicar, no meu ponto de vista, o que mais funciona. Eu gosto de separar a gestão de pessoas de duas formas. A gente tem o gestor, que é aquele cara, aquela mulher que está ali porque foi imposta a autoridade de gestor para ele, ou seja, ele é responsável por aquele processo, por aquele resultado, por aquela métrica, e aí dentro desse processo, dessa métrica, desse resultado, tem as pessoas no nível hierárquico abaixo dele ou dela, tá? E tem o líder. Então a gente tem que entender que são atribuições diferentes. O gestor, ele tem por si só a autoridade, e o líder, ele tem o quê? A influência. Líderes influenciam. O líder, cara, é aquela pessoa que todo mundo reconhece. É aquela pessoa que todo mundo sabe que está ali para guiar, para conduzir. O líder é aquela pessoa que ela é bem vista pelo todo, que todo mundo reconhece que ela tem um diferencial, que ela está ali para liderar aquele assunto de alguma forma. E aí a gente pode fazer um vídeo só falando de liderança. Mas o que eu quero que você entenda é que o líder nem sempre é gestor. Então, às vezes, a gente tem o gestor e tem o líder. Né? Tem o gestor que é o cara que está ali no papel, que manda e tudo mais, e tem o líder que é o cara que para onde ele vai os outros vão atrás. Só que aí entra o meu ponto, eu acho que até que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando a diferença, né? Mas para mim o melhor contexto é quando você é os dois. Então, é quando você é o gestor que tem autoridade, mas também é o líder. Você tem esses dois papéis. Por quê? Porque o líder, pelo fato dele influenciar,
aquilo que ele coloca, o pessoal segue. Então você sendo líder, você não usaria tanto da sua autoridade, não seria necessário, portanto as decisões, o que você falasse, as suas diretrizes, seriam abrangidas de forma mais fácil pelo time, seriam aceitas de forma mais fácil. Então fica um ambiente mais leve, mais tranquilo e não perde-se performance nesse tempo, né? nesse caminho. A gente não perde performance, muito pelo contrário, você consegue colocar o seu propósito de vida para o próximo. E geralmente eles têm um propósito parecido. Então, uma diretriz, uma direção, além de caminhar de forma mais leve, de ter um clima mais leve, você consegue ter resultado também da mesma forma, às vezes até bater meta, ter uma outra meta aí batida, porque você é líder, você influencia, você é respeitado. Só que para ser líder você precisa conquistar. Então, enfim, eu só quero explicar nesse vídeo por que fazer gestão de pessoas é tão difícil. Eu já expliquei que você precisa ser autêntico e isso exige muito de você. Ainda por cima você tem que lidar com a forma que os outros reagem a essas reações e te olham. E na maioria das vezes, eu vou deixar claro, isso é um ponto, é uma premissa, inclusive, para a liderança. Eu já deixo claro muito para os meus liderados, quando eles estão para ser promovidos, que é o seguinte: você vai ter um alvo nas costas naturalmente. Porque todo mundo, tanto o empresário, o gestor, o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor que está acima de você, quanto o teu liderado, que está abaixo de você, vai buscar uma desculpa para o resultado que ele está vendo. E essa desculpa vai ser você. Então você vai ter um alvo nas costas naturalmente. Só que se você é líder, se você tem coerência, se você influencia pessoas, faz mais sentido porque fica fácil. E aí você pode ser só um gestor, que é o cara da autoridade, você pode ser só um líder, mas aí a gente não estaria falando de gestão, porque você não faria a gestão dessas pessoas, você só exerceria liderança, mas você pode ser o gestor líder, que é o que eu recomendo que você seja. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas de novo, se você tiver uma dúvida, deixa aqui, nesse link que eu deixei aqui embaixo na descrição, porque a gente vai estar respondendo, vai estar analisando o teu contexto, tua história, e a gente vai estar respondendo um vídeo específico para ti, e outras pessoas, claro, podem se beneficiar disso. Só que entenda que fazer gestão de pessoas é difícil, é complexo, ela vai ser mesmo, mas a jornada fica mais fácil se você influenciar pessoas também, e se você for um líder. Beleza? Então assim, se esse conteúdo fez sentido para ti, não deixa de curtir aqui embaixo, ou descurtir se você não gostou, né, mas reage pelo menos. Se inscreva no canal, compartilhe também com mais pessoas que você puder, porque isso aí também ajuda a gente a fazer mais conteúdos. E também, se você se inscreveu, não deixa de clicar aqui no sininho também para ativar as notificações para que você receba os nossos vídeos. E principalmente, cara, entra lá na X lá, consome os nossos conteúdos, o link está aqui embaixo. A gente tem artigo, tem conteúdo rápido, né, as cartas orientativas chamadas Fast Learning, e também tem as aulas específicas para demandas que a gente recebe como essa. Beleza? Tem aula prática de vários assuntos lá e a gente está disponível aqui e disposto para estar agregando a vida de vocês.